Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz. Aspas. Monge alemão inconformado queima a bula Exsurge Domine do Papa Leão X em plena praça pública, em frente à Catedral de Wittenberg. Mais detalhes com o nosso correspondente na Alemanha. Fecha aspas. O sempre elegante e sóbrio apresentador do telejornal não tinha como esconder seu espanto ao ler essa manchete. Naturalmente, era 10 de dezembro de 1520, noite em que um intempestivo protesto do padre católico Martinho Lutero atingia em cheio o reduto papal, fato até então inusitado, mas que cairia como uma bomba sobre a comunidade católica apostólica romana de todo o mundo. Aspas. Na Palestina, um conhecido e excêntrico pregador que se veste de pele de camelo e se alimenta de mel silvestre e gafanhotos, ao ser visitado por fiscais e autoridades do templo, reage vociferando a plenos pulmões. Ninhada de cobras venenosas. Quem disse que vocês estão isentos do julgamento divino? A cobertura completa logo mais com nosso correspondente na Palestina. Fecha aspas. Com essa notícia, o apresentador também não disfarça a surpresa. O episódio ocorre na época em que o clero judaico conta com o aval do governo romano para rastrear e punir os insurgentes que ameaçam a hegemonia do poder religioso judeu. Quem, pois, ousaria protestar contra tais poderes? Muito menos o faria usando termos e gestos tão ameaçadores ao status quo. Só mesmo alguém com a coragem, a independência e o compromisso de João Batista. A exemplo de Lutero, João baseava a sua ousadia em uma inabalável convicção de fé, destituída das corriqueiras amarras políticas e clericais. Esses dois personagens, separados por 15 séculos de história, revelam um traço reformista comum. A denúncia de práticas que ultrapassaram a essência do Evangelho de Cristo em função de uma vida religiosa baseada na tradição humana e na hegemonia do poder clerical. É preciso considerar ainda que, não fora pelo caráter divino do ensino dos apóstolos, a doutrina cristã não teria sobrevivido, na antiguidade ou na atualidade, dadas as terríveis e sutis tentativas de manipulação humana acrescida do jogo de interesses políticos, personalistas e denominacionais, fatores que em todas as épocas puseram em risco a integridade da mensagem e o foco da missão deixada por Jesus. O visível elo entre João Batista e Lutero demonstra que a reforma protestante do século XVI não foi um ponto isolado no contexto e no desenvolvimento da Igreja de Jesus. A reforma fez e faz parte de um movimento contínuo de revitalização da Igreja que, sob a orientação do Espírito Santo e ao longo de toda a história, faz surgir os personagens, os movimentos e os grupos que ajudam na depuração da eclesiologia. Isso é feito ora preservando a essência do Evangelho, ora denunciando os desvios de finalidade provocados pela contaminação política e pela ingerência clerical. Desde o início da Igreja, muitos ismos surgiram, questionando os dogmas da fé cristã, dentre eles arianismo, apoliarianismo, nestorianismo, o eutiquianismo, além dos jovinianos e dos paulicianos, tendo estes últimos exercido forte influência até o período medieval. Tais movimentos forçaram a Igreja institucional a promover concílios a fim de estabelecer a unidade doutrinária, definir os livros do Novo Testamento e constituir uma liderança hierarquizada, hegemônica e centralizada em Roma. As estruturas formadas para garantir a unidade institucional e doutrinária da Igreja extrapolaram a razoabilidade ao se render ao jogo do poder político, estatal e territorial. O domínio sobre os fiéis era exercido por força de Estado, pelas ameaças anti-heresias, por obscuros e autoritários dogmas religiosos e pelo monopólio clerical quanto ao acesso
e a interpretação das Sagradas Escrituras. A segregação do saber e o exclusivo estabelecimento dos dogmas por parte do clero foram perdendo força à medida que fracassava o escolasticismo e o modelo das escolas monásticas. O poder clerical se viu promiscuído pelo poder político, motivando fortes reações aos erros da Igreja Romana nos séculos XII e XIII. Essa oposição obrigou o papado a reprimir, pela Inquisição, os gritos de reforma que adivinham dos movimentos considerados hereges, entre eles bogomilos, cátaros, albigenses, petrobrucianos, lollardos, russitas e valdenses. Aspas. Interrompemos nossa programação para uma notícia de última hora. Pedro Valdo, um conhecido e bem-sucedido comerciante, teve acesso a um manuscrito antigo e exclusivo do clero católico, conhecido como Novo Testamento. A leitura causou nele tão grande impacto que Valdo decidiu fazer voto de pobreza e investir na tradução e na publicação do texto no dialeto popular provençal ou occitano, tornando-se acessível a todo o sul da França. O curioso é que o dito comerciante não possui nenhum preparo ou credenciamento sacerdotal. O clandestino tradutor se insurge contra a exclusividade do clero romano em assuntos bíblicos, transformando camponeses leigos em alguns nobres e leitores e intérpretes do que ele considerava a única fonte de autoridade e fé, as Sagradas Escrituras. Fecha aspas. O apresentador demonstra seu espanto e conclui, sugerindo que providências cabíveis sejam tomadas pela Cúria Romana a fim de conter esse sacrílego movimento dos séculos XII e XIII, que, afinal, poderia banalizar a fé e promover o uso indiscriminado da palavra de Deus. Um século depois, uma agência de notícias britânicas publica em primeira mão que o renomado professor de Oxford, John Wycliffe, faz duras críticas à Igreja Católica, declarando que, aspas, nosso Papa é o Cristo, fecha aspas, e que o cristão não precisa de Roma ou Avião, sede provisória da Igreja entre 1309 e 1377, pois, aspas, Deus está em toda parte, fecha aspas. Wycliffe também promoveu o acesso das pessoas comuns às Sagradas Escrituras, pois sua convicção era de que a palavra de Deus deveria ser um bem comum, acessível e disponível a qualquer cristão. Acesso à palavra e encontro com Deus. A herança protestante fortemente sedimentada sobre dogmas de fé cristãos, tais como sola fide, sola escritura e sola gratia, preservou pilares da sã doutrina. No entanto, insistiu no invólucro medieval que fez do clero e dos acadêmicos os exclusivos detentores do saber, da interpretação e da aplicação do texto bíblico para as pessoas comuns. Além disso, circunscreveu a possibilidade do encontro entre o ser humano e o seu Deus aos edifícios e às programações onde o evento tornou-se um exclusivo canal de acesso à graça, à unção, ao milagre, ao aprendizado, à bênção, à libertação e à adoração. À medida que pensamos o hoje à luz da história reformista, cabe o intrigante questionamento. Estaríamos novamente sacralizando a forma, centralizando tudo no templo e no evento, endeusando o clero e a academia a ponto de não percebermos o incômodo do Espírito Santo que, por vezes, nos confronta no fracasso, no cansaço, na mesmice ou ainda no eco das denúncias históricas de Valdo, Wycliffe e Lutero? Para não parecer excessivamente ousado, tampouco inusitado ou propor aspectos do que seria uma nova reforma, tenho me empenhado pessoalmente no resgate de 2 pontos que considero pérolas da nova aliança e bandeira de alguns corajosos reformistas ao longo da história. O livre e direto acesso de cada discípulo à plena revelação da pessoa e da palavra de Deus na simples leitura e meditação do texto bíblico sobre a iluminação do Espírito Santo sem nenhuma mediação clerical. O encontro pessoal e direto com a pessoa de Deus, cultivando um andar na sua presença e um ouvir da sua vontade pela revelação bíblica sem os limites do templo, do tempo e dos eventos promovidos pela igreja institucional.
Nunca na história do cristianismo tivemos tanto acesso ao texto bíblico, seja por meios eletrônicos, seja por via impressa. Haja vista ser a Bíblia o livro mais vendido do mundo. No entanto, pouco temos evoluído no estímulo à busca pessoal e responsável do discípulo pelo conhecimento da pessoa e da vontade de Deus por meio da simples e direta meditação na palavra, sem mediação do clero. Nossa cultura eclesiástica premia os poucos que concluem o plano de leitura anual, dá entrelinhas aos que acumulam informações para o teste dominical e normatiza a busca desesperada da fortuita mensagem divina, que salta de textos picotados. Tais práticas não são reprováveis ou errôneas, apenas não estimulam a busca e o acesso pessoal de cada discípulo, além de reforçar a ideia de que a compreensão do texto bíblico está limitada a um seleto grupo de mestres e especialistas confinados aos redutos acadêmicos, às salas dos encontros dominicais e aos púlpitos que, por sua vez, reforçam a frequência ao templo e a dependência do evento institucional. A nova reforma deveria contemplar o sonho dos reformadores mais ousados, que tiveram a coragem de colocar o texto nas mãos do povo comum, fazendo das ruas, praças, casas e encosta dos morros os lugares ideais para o eventual e formal encontro com Deus. Assim fez Pedro Valdo ao pôr o texto bíblico nas mãos do povo leigo, como a melhor e mais direta oportunidade de tornar Deus conhecido. O professor Wycliffe não deixa pedra sobre pedra no conceito templário ao afirmar, aspas, o cristão não precisa de Roma ou avião, pois Deus está em toda parte. Fecha aspas. Crença que estimulou pessoas comuns a andarem dia após dia na presença de Deus. Uma nova reforma seria capaz de nos levar para fora dos ambientes formais de reunião, livrando-nos do peso dos eventos para a leve e estimulante valorização da busca pessoal e íntima de cada discípulo pelo Deus que se revela a todo o tempo e em todo lugar por meio das Escrituras, palavra acessível, cujo mestre maior é o Espírito Santo, o autor que habita em nós. Palavra que promove o encontro diário e pessoal com Deus. Palavra capaz de nos levar à adoração e à restauração, além de nos conduzir ao mundo como autênticos mensageiros do Evangelho de Jesus. A célebre frase de Wycliffe, aspas, Deus está em toda parte, fecha aspas, torna-se a base da nova reforma, que descentraliza o encontro com o Deus da palavra, tornando-o acessível a todos em todo lugar, por meio do contato com as Escrituras ou na percepção do seu agir no cotidiano de cada discípulo, seja no vale, dos montes, na cidade, no interior, no deserto, na floresta, no trabalho, no lar, na escola ou no lazer. Deus pode ser encontrado por pessoas comuns, como foi por Enoque, Noé, Abraão, Agar, Moisés, Elias e muitos outros. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29, 13. Assim, ampliamos a compreensão de que Deus é o Senhor da história e, como tal, à medida que usa circunstâncias e aspectos religiosos, ou não, vai reformando a sua igreja no propósito único de fazer Cristo o Senhor de tudo e de todos, usando como instrumento histórico a sua eclésia, com toda a sua diversidade e as contrariedades típicas da sua composição humana, e que a nova reforma transforme o manjar do clero em pão diário dos leigos.